aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para libertar os cativos e curar os enfermos. Por isso, antes de orar por você, eu queria compartilhar com você uma palavra que fala sobre o poder da visão. Preste atenção, em Números, capítulo 13, do verso 25 e diante. Ao cabo de 40 dias, voltaram a espiar a terra, caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito fortificadas, muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, que habitam na terra de Negueb. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra que devora os moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e eram nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, preste atenção nessa palavra: o poder de uma visão. Nós temos aprendido com o pastor Aloísio que princípios são mais importantes que modelos. Com isso, nós não estamos querendo dizer que os modelos não sejam importantes. No entanto, os modelos são adaptáveis, mas os princípios são eternos. Um dos maiores princípios que eu tenho aprendido é sobre o poder de uma visão, que difere uma pessoa de outra, um ministério de outro, uma liderança de outra. Está muito relacionado com o tipo de visão. A história dos 12 espias expressa muito bem o poder de uma visão. A partir da história, eu gostaria de fazer algumas considerações sobre esse tema. Primeira, um dos maiores inimigos da visão é a vista. A vista é uma função dos olhos e a visão é a função do espírito. Na verdade, um dos maiores inimigos da visão é a vista. A vista nos limita ao aquilo que é agora, mas a visão nos projeta ao futuro. Existirão momentos na sua vida onde você será desafiado a crer na sua vista ou não na sua visão. Não foi diferente entre os 12 espias. 10 decidiram crer na vista e 2 decidiram crer na visão. No sonho de Deus, enquanto 10 viam os gigantes, 2 viam as promessas. Segundo, o que a vista das pessoas contempla hoje é a visão que alguém contemplou ontem. O que os israelitas veem hoje foi o que Josué e Caleb viram com a visão há muitos anos atrás. Recentemente, morreu uma lenda do mundo dos negócios, Steve Jobs, um homem visionário. O iPad que você vê hoje já existia na mente dele como um sonho, uma visão. Uma igreja em célula que vemos hoje, Paul Yang-Shu via há muitos anos atrás no palco da sua mente. Portanto, tudo que já existia na mente de alguém como um sonho
Mas é importante saber de uma coisa: assim como uma mulher pode abortar um feto ou dar à luz a uma vida, uma terra pode abortar a semente ou gerar uma árvore. Um homem pode abortar ou gerar uma visão. Um dia eu estava orando no meu lugar secreto, quando eu ouvi o Espírito Santo dizendo que o meu coração era um útero. Depois de ouvir isso, fui pesquisar e descobri algo fascinante. A parábola do semeador, a palavra semente representa a palavra. Agora, eu fiquei muito impactado quando eu descobri um dos significados da palavra semente no original, é esperma. Pegue a palavra semente, elimine as duas últimas letras, vai sobrar como radical a palavra sêmen. Então, o que a semente é para a terra é o sêmen para o útero. A palavra de Deus é para o coração do homem. Terceiro, a visão tem o poder de determinar a nossa linguagem. Enquanto os 10 espias dizendo, não posso, não podemos, somos fracos, somos pequenos, Josué e Caleb diziam, subamos animosamente, porque certamente prevaleceremos. A terra é nossa, é uma promessa. Agora a grande questão estava na visão. A linguagem foram determinadas pelo tipo de visão que eles tinham. Quando eu ouço um homem falando 1 hora, eu percebo o nível da sua visão, porque a nossa linguagem é um indício do tipo de visão que temos. Cuidado com pessoas cuja linguagem é pessimista. Eles criam um ambiente de covardia. Pessoas que só falam de derrotas estão com problemas na visão. Se você quer perceber o nível de visão de alguém, comece a observar a linguagem delas. Quarto, o poder da visão para determinar os nossos relacionamentos. A Bíblia divide os 12 espias em 2 grupos, um de 10 e um de 2. Agora a minha pergunta é por que Deus fez essa divisão? Por causa do tipo de visão que eles tinham, é a resposta. Os 10 andavam juntos, assim como Josué andava com Caleb. Os nossos relacionamentos são determinados pelo tipo de visão que temos. Assim como Josué vai sempre andar com Caleb, Tobias vai sempre andar com Sambalate. Ao mesmo tempo em que sua visão determina os seus relacionamentos podem nutrir ou prejudicar a sua visão. Quinto, a visão tem o poder de determinar os nossos sentimentos. Os 10 espias estavam com medo dos gigantes que havia ali, mas Josué e Caleb estavam animados para a conquista. De um lado o medo, de outro a coragem. Isso tinha tudo a ver com as suas respectivas visões. Por detrás de uma atitude corajosa, existe uma pessoa de visão. Contrapartida, o medo descontrolado é um indício da visão dos derrotados. A visão dos 10 espias estava nos gigantes, mas a visão de Josué e Caleb estava nas promessas de Deus. Os seus sentimentos foram determinados por suas visões. Saiba que onde você colocar a sua visão, determinará os seus sentimentos e os sentimentos da sua equipe. A visão tem o poder de determinar o nosso destino. Qual foi o destino dos 10 e qual foi o destino de Josué e Caleb? Os 10 espias morreram no deserto, enquanto Josué e Caleb chegaram à terra prometida. O nível que você se encontra hoje foi determinado pela sua visão de ontem. O seu futuro será determinado por sua visão hoje. Uma vida de conquista é uma vida de derrota, são determinados pelo tipo de visão que temos. O ambiente que você viverá amanhã tem muita ligação com a sua visão hoje. Sua visão não pode ser influenciada pela visão da maioria, mas pelos princípios de Deus. Se Moisés fosse tomar uma decisão baseada na opinião da maioria, eles não teriam conquistado a terra. Aprenda uma coisa: nem sempre Deus está com a maioria, nem sempre Deus está com a minoria, mas sempre Deus estará com um homem que se move pelos princípios da sua palavra. Eu fico vendo pessoas tomando decisões em nome de Deus,
quebrando seus próprios princípios estabelecidos por ele. Eu, particularmente, eu não quero esse caminho para o meu ministério. Saul fez exatamente o oposto de Moisés, cometendo um grande erro no seu ministério. Ele agiu impulsionado pela vontade da maioria, quebrou um dos princípios estabelecidos por Deus, o princípio da obediência à figura das autoridades. 1 Samuel 13:12. Samuel era o rei, Saul era o rei, mas havia um sacerdote que ungiu. Samuel, além de ser a figura de autoridade, era também a única pessoa que podia sacrificar. Saul não tinha unção para fazer tal coisa. Samuel não foi considerado. O resultado do ministério de Saul nunca mais foi o mesmo. Não tome decisões impulsionadas pelas circunstâncias ou pela vontade da maioria, mas pelos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra. Quero te perguntar, você é uma pessoa que tem visto gigantes ou tem visto a promessa? Você tem vivenciado ou vivenciou algo que alguém chegou para você anos atrás? Como anda a sua visão concernente às promessas que Deus tem para a sua vida? As suas decisões têm sido impulsionadas pela circunstância, pela vontade da maioria ou pelos princípios estabelecidos por Deus na sua palavra? Eu quero orar por você, para que você tenha revelação dessa palavra, para que você tenha visão. Eu não sei qual é o momento da sua vida, mas Deus vai te dar uma visão. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu oro por todas as pessoas que estão me ouvindo através do canal do YouTube e peço ao Senhor que abra os seus olhos espirituais, que dá a eles visão, para que eles possam contemplar as promessas, não o momento, não a circunstância, mas para que eles olhem para o Senhor. Tira, Pai, a venda dos seus olhos, tira toda a cegueira espiritual, para que eles possam romper na Tua palavra. Eu abençoo a cada um dos irmãos que estão me ouvindo nessa hora, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado por essa palavra, por favor, nos ajude a divulgar, para que mais e mais pessoas também recebam essa palavra e essa mensagem e tenham visão. Se você quer fazer parte daquelas pessoas que financiam o nosso ministério, nos ajude ofertando. Fale comigo, eu vou te dar o número da conta, o Pix, para que você invista no nosso ministério. Nós trabalhamos em várias frentes, levamos pessoas a ter um encontro com o Senhor, ofertamos cestas básicas para aqueles que nada têm, e Deus vai multiplicar na sua vida. Se você tem esse desejo, lembre-se, a alma generosa prosperará, e Deus vai multiplicar na sua vida. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém?